Oi, bem-vinda, Maria. Estamos aqui aguardando a Carmen chegar. Eu mandei para você, Carmen, o link. Olá, bem-vindas, Marileide. A gente só está aqui aguardando aqui a entrada. Entrou, ótimo. Eu vou agora então te chamar para participar comigo aqui. Que bom! Agora você pode posicionar aí. Inverter. Isso. Ah, que bom! Deu super certo, Carmen. Tudo certo. Eu vou desligar então aqui, o nosso apoio aqui do Zoom. Tá certo. Muito bem, que alegria a gente aqui numa sexta-feira, né, estarmos reunidas para falarmos de um tema tão especial e tão presente, né, nos nossos atendimentos. Então, para mim é muito significativo estar conduzindo com você aqui esse bate-papo, porque é isso, tá? O pessoal que está nos acompanhando aqui vai ser um bate-papo mesmo, uma coisa que a gente quer deixar leve mesmo, né? Então, eu vou me apresentar e daqui a pouco já coloco aqui a Karen para também estar se apresentando. Eu sou terapeuta familiar, eu sou especializada em saúde emocional de mulheres, mas também atendo famílias, né, casais. E o que eu percebo, né, que eu venho percebendo, bastante comum dentro dos meus atendimentos, a temática da criança que, né, a pessoa vem com as suas questões e quando a gente começa a investigar, a gente vê que tem ali algumas coisas que ficaram ainda no âmbito, né, da infância. E como eu comecei a falar aqui no início, isso acaba sendo uma prática bastante comum dentro da nossa linha terapêutica. Então, eu atuo dentro da linha da terapia familiar sistêmica e a Carmen, ela atua como psicóloga dentro da psicologia corporal. Então, ela vê de outro ângulo e também dentro do atendimento dela, ela observa bastante esse tema. Então, agora por favor, Carmen, se apresente para nós aí, né, da sua experiência também nesse assunto. Boa noite, Conceição. Boa noite, pessoal. Presente e interessado nessas coisas que são tão importantes para nós. Razão da nossa vida, não é, Conceição? Exatamente. É, Justamente, quando a gente escolhe uma profissão dessa, a gente está escolhendo para conhecer as coisas da gente, primeiro. Senão a gente não pode conhecer as coisas do outro. Perfeito. Então a gente é um caso de sucesso de algum terapeuta que passou pela nossa vida. E, nesse sentido, eu sou especializada em psicoterapia corporal ou psicoterapia somática. Só que, diante da evolução da ciência, eu busquei fundamentar a psicologia corporal nas neurociências e nas técnicas que informam sobre trauma. Então, a minha experiência é essa. Eu venho trabalhando há mais de 30 anos como psicóloga e há mais de 20 eu venho nessa busca de como trabalhar as pessoas que se queixam ou não se queixam, mas evidenciam sintomas de terem vivido eventos muito fortes, ameaçadores da vida e que ficaram assim, da forma que eles contam após esse evento. Então, essa é a minha experiência. Eu
sou mentora de mulheres 50 a mais, sou professora de cursos de pós-graduação e venho fazendo uma série de outras abordagens que complementam esse trabalho que é tão vasto, tão amplo e que a gente precisa cuidar da vida de fato. Perfeito. E aí você tocou um ponto bem importante. Para a gente poder cuidar do outro, a gente tem que estar sempre em constante busca interna também, né? Então, também quando esse tema ficou muito claro para mim, porque eu também tive que trabalhar a minha criança, né? Então foi uma grata surpresa me reencontrar com ela e perceber que ela estava ali escondidinha. Então foi muito importante ter feito, né? Primeiro fiz comigo esse processo para depois, hoje, né? Poder fazer com outras pessoas. Inclusive se fala, né? Somente uma criança ferida pode ajudar outra criança ferida, né? Somente depois que a gente passou por todo um processo de resgate, é que a gente vai realmente conseguir olhar para o outro com toda a necessidade que ele tem, né? Então, esse foi um processo que eu fiz. E aí, quando a gente estava pensando nesse tema, né, Carmen, você até falou assim, olha, que a criança se expressa em nós, né? Então, como é que você veio, né, ao longo também da sua clínica, como é que você veio percebendo, então, justamente a forma, né, como se expressa? Conta um pouquinho para a gente como é que você veio olhando, observando também esse lugar. Uhum. Então, quando você coloca assim, a minha criança se expressa, ou quando a criança se expressa, parece que a gente está num espelho aqui, não é? Porque você fala dentro da sua abordagem e Verdade, eu falo dentro da minha abordagem. perfeito. E quando você diz assim, a criança em mim, a criança ferida, eu falo as feridas emocionais, os traumas emocionais, não é? Então, quem não viveu algum trauma? Até um Perfeito. susto muito grande de um carro que se choca na rua, nos afeta. Imagine o viver diante de tantos desafios, até do crescimento. Então, Perfeito. todos nós temos experiências traumáticas Uhum, e não uhum. sabemos muitas vezes. Somente quando a gente fica afetado fisicamente, emocionalmente e socialmente, a gente vai procurar como isso começou, o que mais se junta a isso, que é a grande queixa, a grande dor, e aí a gente vai entender que vem de muito longe, de algo que a gente nem se lembra, e que gerou a desorganização no nosso sistema nervoso. Uhum, Então, o trauma uhum. não foi o evento. O trauma é o que acontece conosco, são os fenômenos que acontecem conosco, que saem de uma curva normal, vamos dizer, que saem da normalidade, que saem do bem-estar após aquele evento ao longo da vida e que a gente nem sabia que foi tão afetado. Perfeito. Acho que essa é a dimensão, né? A gente não tem ideia. Acho que às vezes uma coisa que parece, o que a gente pode banalizar muitas vezes, mas quando a gente vai buscar a causa, a gente encontra, né? Esses lugares que estão ali, né? É, Ainda reverberando é. internamente. E que, finalmente, não é uma causa só, é um conjunto de causas que vêm se acumulando e transformando a gente, tirando a gente do projeto original do Criador, não é? Da criação, porque a Sim, gente vai buscando respostas, arranjos para coisas da vida normal que para a gente pode ser um ataque, pode ser uma agressão, pode ser um insulto. uhum,
E é interessante quando a gente fala a minha criança ou a criança interior, porque quando a gente olha para a gente com a idade que seja, a idade adulta que seja, a gente olha para o outro e vê a criança do outro aqui presente, o adolescente do outro aqui presente. Não é? A gente já viu alguma pessoa muito idosa com cara de criança, não é? Uma fisionomia de criança. Sim, as Então, atitudes, né? é isso, até uma forma, até um gesto, e a gente diz, essa parte não maturou. Perfeito. Essa parte ainda ficou lá atrás. Perfeito. E ela precisa maturar através de um processo de aprendizagem, um processo de um tratamento clínico e até a mudança de hábitos, a mudança de ambiente. E você fala uma coisa bem importante, porque assim, a expressão, né, a forma como a gente se expressa, né, mesmo sendo adultas, né, uma pessoa adulta, a forma como a gente se expressa demonstra justamente que tem algo ali que ficou parado no tempo, ficou ali no lugar, né, onde a dor, né, onde o trauma, como você Uhum, falou, ocorreu. E aí fica uhum, ali. E aí é isso que uhum. vem e se expressa, né? Então a forma como a gente fala, o adulto, ele tem um nível de consciência e muitas vezes, né, é bastante frequente eu escutar, não, mas eu já perdoei tal pessoa, eu já perdoei a minha mãe, eu já perdoei o meu pai. Beleza, e quando a gente faz o trabalho de ir até essa criança, né, até essa memória, na verdade, né? Então também você trouxe bem isso, né? Porque essa personalidade somos nós ainda. Só que essa personalidade que somos nós, ela ficou congelada e paralisada naquele momento. Então, a expressão, quando a gente chega até ela, a gente vê que a ferida está lá ainda. Ela não perdoou, ela não tem mecanismos, muitas vezes, de, de entender racionalmente como o adulto faz. Né? Então, é isso que a gente acaba vendo muito frequentemente. E aí vem a culpa, né? Porque muitas vezes a pessoa chega, né? Não sei se você tem essa experiência também. A pessoa fala assim, nossa, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas eu tenho raiva, né? Eu tenho raiva, tem situações que eu tenho raiva, mas quem tem raiva é essa memória que está ali congelada, Uhum, que é acessada, né? Às vezes, uhum, muitas vezes, uhum, ativa, que às vezes uhum. não tem nada a ver, né? Às vezes você está numa situação, mas quando você entra numa situação de uma certa forma parecida, é onde acaba acontecendo Uhum. essa expressão de uma forma ou com birra, ou com principalmente no seu caso, a expressão vem no corpo, né? Então me Uhum. conta um pouquinho, como é para você na sua terapêutica também essa observação que você dessas feridas emocionais que se expressam no corpo? É. Quando você fala assim, que a pessoa diz, mas eu já perdoei. Aí, então a minha pergunta é, o que é perdoar? Uhum, E a pessoa vem com uma narrativa de, é, que explicam e explicam, mas complicam. uhum, porque Porque não é através, falar de sistema nervoso desorganizado, que é o que tem uma pessoa que vive sob trauma, é falar de pensar, de sentir e de agir conectadamente. uhum, Quando ela diz eu já perdoei, ela pensa. E corticalmente, racionalmente, essa não é uma resposta que o nosso corpo, com toda essa arquitetura complexa, precisa. uhum, Porque perdoar, quer dizer, estar com o sistema nervoso
desorganizado significa ter músculos rígidos, ter músculos duros, comprimidos, ter uma respiração curta, uma respiração onde não faz a troca do ar sujo pelo ar limpo, ou seja, o corpo não tem oxigenação, automaticamente o coração não está contraindo e expandindo no padrão normal de um ser humano que sente bem-estar. Porque quando ela diz, eu perdoei, essa é uma fala racional, fala pensada. Quando a pessoa diz, eu vivo sufocada, parece que tem algo aqui em mim que não desce, eu tenho muitas dores. Aí você vai entender que músculos rígidos, coração, peito afundado, olhos duros, pensamento focado numa coisa só, como um disco quebrado, o disco de antigamente, né? Quebrado, que fica ali repetindo. Tudo isso mantém a pessoa, está mantendo a pessoa no mesmo lugar. Está falando de criança. Quando ela era criança, uma maltratada, uma criança que vive sustos, de desafios dentro de casa, espancamentos de família, ou gritos. Então, ela vai criando uma forma, vai criando um padrão respiratório e vai mantendo isso. E você vai vendo. Aí, às vezes, você olha um adulto e ele fala assim, e ele está assim. Aí você diz, engraçado, fulano é assim. Aquela é a dor exposta. Perfeito. Não é? E aí a gente vai trabalhar essa memória que está na célula e que é sistema nervoso precisando de regulação e que a gente vai desorganizar aquela forma de existir que foi possível. Sim. É possível. E aí a grande questão de trabalhar a criança interior ferida é oferecer aceitação, acolhimento e lugar seguro para que as memórias passadas venham e outras emoções comecem a aparecer, como a vergonha de ter tido uma infância daquele jeito, como a culpa de ter um dia feito algo que ela chama maldade com a mãe, com outro, com um amiguinho na escola, morder as crianças na escola. Isso aí não isso somente aí é o corpo biológico que está aí se defendendo ao longo da evolução. A gente sabe que os animais mordem para se defender e a criança, ela não tem outras habilidades, ela vai se defender mordendo. Então aí vem a repressão, a repreensão, o castigo, e ela fica ao longo da vida assim, sem se conectar, sem juntar suas partes. É incrível que existe até uma forma, na psicologia corporal, a gente tem o recurso de desenhar e de ver desenhos da forma de uma emoção. Não é? Por exemplo, se eu falo de uma pessoa agressiva, eu posso fazer a forma de uma pessoa agressiva, que ela está assim pronta para atacar. E aí a criança ou o adulto, não é? Tanto a criança na terapia infantil quanto o adulto na terapia de adulto, ela pode chegar a esse lugar e aí a gente aprender a mexer em músculos que têm funções emocionais específicas. Muito interessante, Carmen. Que foram usadas para se defender, para se proteger no desafio.
numa ameaça, num insulto, e que Uhum. fica aqui. E aí, com as técnicas e a percepção e o diálogo que a gente tem com a pessoa em questão, a gente vai desorganizando o olhar e vê assim, você percebe que seus ombros estão elevados, você percebe que quando você fala, você endurece os seus olhos. E aí a pessoa aí vai entrando em contato com aquela memória do sofrimento do corpo ao longo dos anos e vai descontraindo, descarregando aquela carga maior do que aquele corpo pode suportar. Perfeito. E a narrativa, aí é que é o perdão. Mas é o perdão assim, É, é o que eu fiz porque aí já teve a comigo, é o consciência, né? perdão a si mesmo, é o perdão ao que eu fiz comigo, se a gente quer usar a palavra perdão, ao que eu fiz comigo Uhum. e não sabia fazer Se outra torna coisa. inconsciente, né? Até vamos E, aproveitar o pessoal que já está aqui nos acompanhando. Vocês querem, assim, vamos usar o chat para vocês trazerem. Vocês sentem alguma dor que vocês percebem que é crônica, que está há muito tempo, que vocês tomam remédio, há tanto tempo que de repente vocês falam assim, poxa vida, já fiz tudo o que podia de tratamento. Então, de repente, a gente aproveitar aqui a Carmen e falar, Carmen, faz sentido aqui a dor que a pessoa está trazendo pode estar relacionado com essa memória? Não, porque é bem isso, né, Carmen? Porque as pessoas às vezes não têm noção, às vezes pode até ter isso dentro da nossa visão da terapia sistêmica, a gente pode ter uma família que funciona de uma forma que, por exemplo, várias têm depressão, várias pessoas são ansiosas, aquele sistema. Então, às vezes podem reproduzir padrões dentro dessa linhagem sistêmica desse tipo de adoecimento, essa dor que acaba sendo crônica dentro do sistema. Mas, de qualquer forma, a criança, ela entra nesse sistema que possivelmente já tem, né, esse perfil, e ela muitas vezes não tem como ela se defender naquele momento, né? Ela simplesmente recebe, né? Então, assim, quem quiser aqui trazer para nós, né? Olha, sinto tal, até para a gente aqui trazer também, né, para nossa debate. E eu acho que você também pode, né, falar que casos você tem mais que são mais comuns também nos seus atendimentos, que você percebe essa ligação. olha, as, a imprensa, não é, tem aí muitos dados de pesquisa sobre a saúde mental do Uhum, brasileiro atualmente, em especial após a pandemia. Então, ansiedade e depressão é a doença do brasileiro. E isso não uhum, significa que uma pessoa que diga que é ansiosa não tenha enxaqueca. uhum. Ou ela pode dizer, eu sou ansiosa. E você perguntar o que é ser ansiosa. Mas ela pode dizer, eu tenho enxaqueca. E você vai no emocional e vê como está junto o corpo biológico com o corpo emocional. Então, estrutura e função. Então, uma pessoa que tem muita contração muscular, ela tem contração muscular em todas as partes do corpo, ou muito em uma e nada em outra. E aí vai fazer doença. É quando a gente diz, não trata uma dor pequena, um pensamento repetitivo, esse sintoma simples vai virar uma síndrome, que é um conjunto de sintomas que forma uma comorbidade. Então, uma enxaqueca é uma comorbidade, uma diabetes é uma comorbidade. E aí eu vou dizer para você que também existe um padrão de trauma herdado de outras gerações.
Eu não vou entrar nisso aqui, porque eu Não, gosto muito é que é de muita a coisa. gente falar aqui agora. Mas existem esses estudos, e eu não sou especialista no trauma transgeracional. Uhum. Que é fantástico, assim, não é que é É, é. fantástico, é muito difícil, mas realmente ele é muito real, né? Acontece, e a gente precisa estar atento. Aqui, ó, a Célia, eu chamo de Nicole, né? Mas na verdade ela é a mãe, né? Então a Célia está falando assim: eu sinto muita dor de cabeça desde criança. Os médicos falam que é enxaqueca, mas não sei. Então, conversa muito com essa questão que você está falando agora, né? Pode ser algo, Tem porque uma outra desde pessoa que fala criança. também, assim, tenho uma dor crônica e estou me sentindo em conexão com tudo o que foi falado. Uhum. Pois é, uma dor de cabeça crônica. É dor de cabeça? Não, é uma Isso, dor crônica. Então, o que é que você, que parte é essa que você está usando tanto, que fica tão preparada, tão usada e abusada essa parte? Por exemplo, os ombros. Uhum. Você se dá conta, se forem os ombros, você se dá conta que você se usa muito assim, que você está criando uma forma e que você está esgarçando seus músculos? Então, se dando conta, não é desmanchar rápido. Se dando conta, você vai se observar como um todo, ver como você se senta, ver se o outro, se eu aqui, com você que está aí presente, se eu aqui estou te afetando, estou avançando demais no vídeo e estou te incomodando. Então, observa o dentro, como está o seu coração, como está a sua respiração e devagar vai esperando, experimentar, sair desta forma de espera, estou esperando, estou pronta. Uhum. Então, eu dei o exemplo dos ombros, mas eu posso dar o exemplo da cabeça, da dor de cabeça. A Bernadette falou justamente, ela tem a dor na cervical, ombros, musculatura enrijecida sempre, Isso, né, que é parte bem de crônica. cima. Aí, Bernadette, e suas pernas, como são? Na minha experiência, suas pernas e pés estão usando menos, estão sendo menos usadas do que seus ombros. Parece que você caminha com seus ombros. Se você experimentar pisar mais firme, descarregar esse peso para o corpo inteiro, você vai alterar sua respiração, você vai dar um suspiro e você pode descansar. Agora, Ela falou, também estão sofrendo, isso mesmo. exato. Então, mas é uma opção de vida. Mudar a forma, mudar o funcionamento é uma escolha de vida. Porque as marcas existem. Elas Uhum. vão ganhar outro significado. Você pode até me dizer que ela vai virar troféu, sim, porque você ganhou a vida. Uhum. Você sobreviveu a um evento ameaçador. Mas você tem que ser vigilante, cuidadosa com o novo momento e estilo e novas experiências que você vai poder viver. Eu sou uma pessoa que venho de enxaqueca, de cair na rua, de quebrar braço, de não sair com o sol quente. E eu era pedagoga e eu fiz psicologia, me especializei nessa área porque eu me curei da enxaqueca com um trabalho terapêutico constante, contínuo.
E uma observação, e o trabalho terapêutico não acontece só com o terapeuta. O trabalho terapêutico acontece com a gente. A gente exatamente. acompanhando, porque a gente vai ter que mudar a vida. Não é mudar o pensamento, não é ter pensamento positivo. Não, é mudar a forma de falar, a forma de sentir. Nossa, quando eu sinto saudade, eu fico. É muito para o corpo ficar assim na saudade. E quantas saudades você vai ter? Você vai pôr sua energia toda nisso e a sua energia para outras experiências. Então, eu tenho saudade, vamos dar um tamanho a essa saudade. E o tamanho não é uma ideia, é uma ação. É uma ação. Para quem tem enxaqueca, olha, eu fiz o gesto, sem pensar. Para quem tem enxaqueca, fazer isso aqui é uma grande ajuda. Fazer isso e conversar, dizer assim, eu posso apertar mais, olha como isso me protege, olha como minha dor de cabeça muda o lugar, a forma, mudou minha respiração, vou apertar mais. Isso se chama modular o músculo, porque eu estou modulando a energia. A energia do sistema nervoso. Nós vivemos disso. E o nosso gerente é ele, o sistema nervoso. E o nosso corpo conversa, as nossas partes conversam. O nosso corpo é uma família. Perfeito. E o que é que... Agora, o que é que seu cérebro, que está escutando isso e que está pensando em uma série de coisas, diz para o seu coração agora, para vocês que se pronunciaram aí, se colocaram, me ajudaram a falar. Até a Nicole trouxe aqui também que as alergias também podem estar envolvidas. Sim, né? No final. A energia? Não, a alergia. Alergia, sim, eu sou alérgica. Eu sou alérgica. Agora, uma alergia super controlada. Minha mãe teve um parto difícil. Eu, com 1 mês de idade, eu tinha eczema no meu corpo inteiro. Eu sarei. Eu não sarei com tratamento terapêutico. Eu sarei, mas eu sarei com o terapêutico que surgiu na forma dos meus pais me acolherem. Perfeito. E é um emaranhamento enorme. Eu posso dizer para vocês assim: meus pais me acolheram, fizeram tudo que podiam e não podiam para eu sair da eczema. O que é que acontecia? Minha mãe dizia assim: ah, minha filha é tão feinha. Ela me contava, me elogiando porque eu mudei. Ah, minha filha é tão feinha. E aí é um emaranhado de eventos que acontecem. O que é que acontece? Passei um tempo enorme me achando feia, horrorosa. Minhas irmãs é que eram lindas. Perfeito. Aí você vê, né? Aí eu entro no canal do coração, dos afetos. Então, assim, eu era rejeitada porque era doente e feia. Era e aí, a ferida, né? A ferida da rejeição, né? A ferida da rejeição, que é uma ferida emocional, e que eu posso dizer, eu gosto muito de fazer essa metáfora, Conceição. A rejeição é o pecado original. É o pecado original que a Bíblia fala nos nossos tempos. Não é? É a rejeição. Quem não viveu uma rejeição? E quem tem experiência de rejeição paraíso, né? não tratada, exato, não tratada, quem é que não sai de casa pensando se vai ser aceita ou se vai ser rejeitada no lugar novo onde vai chegar? É justamente a questão do pertencimento, né? O ser humano busca muito pertencimento sempre. Sim, né? Então, mas essa é a salvação.
puder falar nessa linguagem, essa é a salvação, essa é a grande resolução da Perfeito. libertação emocional, é pertencer. E Perfeito. hoje, o compartilhar, compartilha, que muitas vezes é mal usado, diante de tanta mídia, respondendo à mídia, é o nosso recurso maior de afeto, é estar junto, porque nisso a gente aprende e muda padrões de comportamento. Perfeito. Eu até tenho uma frase que eu falo, né, que a gente precisa transformar a dor de depender, porque muitas vezes a gente acha que precisa depender pela força em se pertencer. Quando a gente troca essa sensação, nossa, preciso depender, não. Você tem a força quando você se pertence. Então, assim, muda totalmente a visão, né? Aí você me traz uma outra coisa maravilhosa, que é a linguagem, quando você diz assim, depender, depender, que horror. Não, a criança depende, senão ela morre. O idoso depende, senão ela morre. O idoso depende de algumas coisas, senão morre. A questão é aprender a sair da dependência e ganhar autonomia. Perfeito. A questão é saber onde é que está a dependência, onde é que está a hora da independência e onde é que está a hora da autonomia, que são as minhas regras. Exatamente. Então, olha, em síntese do que eu estou dizendo, acolhimento e segurança mudam muito a gente. Perfeito. E a gente encontra isso tanto nas relações, que a gente sabe escolher, a gente vai com sensores, tateando, e sabe onde sabe pela pele, onde é que tem uma boa receptividade, quanto no letramento, nos estudos que a gente vai descobrindo, existe isso que eu não sabia que existia, quanto num treinamento, porque a terapia hoje é um aprendizado de novos comportamentos. Essa, não é que a busca do autoconhecimento feito de qualquer forma, né? Porque realmente tem muitas coisas, mas a partir do momento onde você faz o primeiro passo para poder se entender, ele é significativo. Primeira coisa que a gente tem que parar de falar, eu sou assim e pronto, vou morrer assim, é aquela síndrome de Gabriela que a gente fala, né? Eu sou assim e deixo assim. Não. Isso se chama trauma de desenvolvimento. Perfeito. Nasceu assim, ficou assim, não descobriu outro mundo. E chega no mundo contemporâneo com tanta comunicação. Perfeito. A gente abre um portal, muita comunicação. E depois a gente vai selecionar os canais de comunicação que nos juntam, nos conectam e nos agregam. Não é? E que isso é que faz realmente a gente poder começar a tomar consciência, porque o processo de tudo, ele faz parte do início da consciência. Porque assim, o caminho mais comum é justamente buscar uma alopatia, né? Então, tá com uma enxaqueca, a gente vai buscar, lógico, um médico para fazer toda uma investigação. E aí quantas pessoas fazem todo o check-up, fazem toda e não chega, né? Então, assim, fica uma sensação de, puxa, será que eu não tenho como resolver esse meu problema? É uma coisa que não tem solução. E é muito difícil. Fibromialgia, são tantas coisas, né? Que tem, né, Carmen, que a gente tá vendo. A queixa da dor é física, mas é uma dor emocional. A dor da fibromialgia. Isso é resultado, não é? É o desdobramento do trauma. Não é? Exatamente. Então, assim, a gente... Então, assim, esse exemplo que você colocou, eu quero dizer, os tratamentos são multiprofissionais. A ciência se especializou muito. O médico não dá conta de tudo.
O Tá. psicólogo não dá conta de tudo, mas Perfeito. um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma aula de dança, Sim, né? tudo isso completa a nossa vida, que é uma vida diversificada, não é? Perfeito, E que perfeito. habilita a Sim, criança, sim, ou seja, cura a criança ferida, se a gente é exatamente. adulto, E não é? principalmente para resgatar essa criança que muitas vezes a gente também tem, a gente está falando das memórias de dor, mas tem as memórias felizes, as memórias onde a gente tem a plenitude. E é esse Exato, resgate que a gente tem que olhar, né? Essa exato. criança que era permitida brincar da O forma que... balanceamento, eu tive um pai assim, mas eu tive uma mãe assim. Meu Deus, se eu não tivesse tido ela, eu não teria sobrevivido. Uhum, perfeito, Então, perfeito. é olhar para todos os lados. Uhum, É mudar o foco já diminui a dor. Mudar o foco já diminui a dor que a gente sente agora. perfeito, perfeito. Olha, a Bernadette colocou aqui uma frase super legal, que ela tem, né, passou já por tantas terapias, mas hoje foi o momento que a emoção tomou conta. Que bom, né, Bernadette? Assim, eu conheço a Bernadette, uma super querida, e a gente já fez um trabalho e eu sei a dedicação que ela se coloca para fazer o trabalho, né? É bem bonito mesmo o processo dela. Mas é como a Carmen falou, é um processo, é longo. E hoje eu acho que você deu uma chavinha para ela, Carmen, né? Dela poder olhar Sim, um pouquinho também para esse corpo que está dando sim. sinais, que está se É, expressando, né? Que está trazendo. como ela diz, a emoção tomou conta. Então, hoje você deu espaço a seus vasos, artérias, veias, vasos linfáticos, órgãos pulsarem mais. E aí você está percebendo como é um corpo sentido, não pensado, um Uhum, corpo percebido. Eu não estou olhando só para a tela, é, vendo a live. Eu estou vendo, ouvindo e sentindo, olhando para dentro de mim. é, É o que a gente está fazendo aqui, Conceição. Se a perfeito. gente não tiver com uma postura, com uma intenção, com uma organização corporal para dar continuidade a perguntas e respostas, ao que a gente sabe e quer dizer para todos, a gente, se não tiver assim, na forma, Hum, a gente não. Se não, não não tiver contribui, na né? forma, não tem foco, não tem mensagem, Uhum, uhum, é, tá? Eu estou aqui com os meus pés no chão. De vez em quando eu faço isso para poder chegar até onde você está aí me ouvindo. uhum, E assim eu me uso inteira. E assim perfeito. eu não fico frustrada. Ah, eu não disse o que eu queria. Ah, eu fiquei nervosa. Sim, nervosa eu estou. No entanto, Cara, Carmen, você tá super leve, que bom. não é para mostrar também para as pessoas, não é que tudo é um É, esforço, sim, que a vida, tudo que a gente faz é um trabalho. E tem sim, esforço, trabalho é esforço. Então, mas a gente chega onde a gente quer. Se a gente perfeito. tiver uma organização, não é a cabeça. Saiam daqui sabendo que segure a cabeça e use os pés que você vai encontrar algum resultado. Põe a mão no peito e na cabeça e pergunte o que minha cabeça diz para o meu coração, o que meu coração diz para a minha cabeça. Para onde eu devo olhar? Eu tenho 180, 200 graus de abertura para eu ver e escolher um lugar para onde eu vou olhar e achar uma solução. Eu tenho vizinho do lado, do outro, na minha frente, escolhe um para poder pedir uma ajuda, uma informação. E, Carmen,
você falou uma coisa que é bem, assim, nem vamos aprofundar nesse tema, mas assim, quanto a gente esquece da sabedoria do corpo, que o corpo, ele nos É, dá a informação quando a gente para é, para escutá-lo, né? E essa é uma sabedoria que a gente deixou de usar, de escutar, né? E que você está falando é isso. Para, né? Um pouco, eu acho que escuta tem seu muita coração. gente com dor de cabeça. Conceição, aí, ó, tem mais gente com dor de É, cabeça. a Elaine, a nossa colega lá da mentoria. A Elaine falou que ficou o dia todo ontem estudando e hoje acordou com dor de Ai, cabeça. a Então, Elaine, não está dando para ver o nome. Elaine Pois é, pensando. eu ia dizer mais uma coisa e eu esqueci quando você fala a sabedoria do A corpo. sabedoria do corpo, Assim, né? exato. Mas o corpo precisa, o corpo sabe, quer falar para a gente, mas a gente não quer. Isso é um diálogo de cérebro-corpo. Quando eu falo, o corpo quer falar com a gente, é o cérebro fala com o coração. Uhum. E a gente vai ouvir. É um chazinho que eu preciso agora. É uma rosa que eu quero dar para alguém. Isso muda tudo. Você trouxe uma imagem tão interessante porque a criança, ela vive no âmbito do sentir. Ela está aqui no coração. O adulto está aqui na cabeça, né? Então, essa conexão mesmo, esse corte que a gente vai fazendo ao longo do tempo, porque aquele sentimento dói tanto, deixa eu ficar quietinha, esconder ela bem lá dentro, e eu só vou ficar aqui na razão. Então, a cabeça vai pesar, o corpo todo vai se expressar justamente por essa desconexão, como você falou, é uma clara desconexão que ocorre dentro do corpo, né? O nosso corpo dá mensagens, as sensações nos dão mensagens, mas o ambiente também dá mensagem. De repente a gente sente uma coisa digna, justa, e a gente tem vergonha, esconde. Uhum, Então tem muita coisa que a gente precisa separar, é o joio do trigo, é separar, é separar, é separar a vida toda, porque à medida que a gente desfaz, a gente faz um novo. É uma uhum, uhum. tessitura, é um tear que a Com gente está certeza, fazendo. O com certeza. tempo o tempo todo é o trabalho da vida, não é? Uhum, Corpo biológico, corpo psicológico, energético, que é como o biológico funciona. O energético é como o biológico funciona. É corpo social, socioemocional. E eu posso falar ainda de mais um corpo. É o corpo uhum. espiritual, que não tem doutrina. É o Perfeito, corpo que é este corpo micro-universo que se conecta com o macro-universo e perfeito, cria uma ordem dos mistérios, que perfeito, não é o caos. O caos é quando a gente não conecta. perfeito. E aí, cada vez mais, a gente vive numa sociedade que promove caos, né? Também tem essa. Todo dia, toda hora, né? Então, a gente tem que fazer um caminho de estar sempre ficando com bastante atenção, né, em si mesmo, né? E o que mais a gente tem hoje é essa desconexão, é, essa promoção dessa desconexão. Então, assim, Carmen, é muito importante tudo isso que a gente está trazendo, porque por mais que nossos enfoques sejam diferentes, e realmente você tem um enfoque muito claro dentro da parte corporal, e eu vou olhar muito mais a questão geracional, sistêmica, mas tem ali esse corpo emocional, né, da infância que não filtra, né, que tudo que chega para ela vem numa potência, num tamanho muito grande e que aquilo se cristaliza. E a hora que se cristaliza, como eu faço? Quer dizer, muitas pessoas, É, elas passam pela é, vida e vão embora sem conseguir saber disso, né? exato. E dentro da teoria do trauma, a gente diz assim: aconteceu um evento ameaçador, um evento desorganizador, procure ajuda
até 3 meses. À medida que o tempo vai passando e você vai habituando o corpo, alterando o modo de funcionar do corpo, após esse evento, você vai acumulando sintomas e sintomas, e mais adiante você está com uma síndrome. Perfeito. É assim que Então, aconteceu. aconteceu. E outra coisa que é interessante, que é bom a gente saber, assim, um evento desafiador não pega todo mundo, não. Não pega qualquer um. Eu posso estar com você diante de um acidente de carro, eu ficar traumatizada e você não parecer. Cada um tem a Não. sua experiência, é Isso, verdade. cada um tem a sua experiência, porque cada um tem a sua máquina própria, o Uhum. seu Perfeito. corpo com o potencial, o que o corpo pode fazer. Quais são os meus talentos, quais são as minhas deficiências? Então, elas Uhum. estão entrando em jogo de eu ser afetada ou não por algo externo, tá? Perfeito, perfeito. Ó, e a Bernadette está complementando aqui que ela já percebia mesmo que essa questão das dores tinha uma questão emocional, mas que agora, né, ela já tratou bastante a questão da criança, mas ela consegue agora identificar algo na adolescente dela, né? E Uhum. que então a princípio é isso, e é isso que é legal, a gente poder ir pesquisando em nós onde está esse lugar, onde ficou paralisada, né? Essa situação, né? Esse trauma Esse ficou ali, né? comportamento de uma adolescente, você sente que está lhe prendendo, lhe aprisionando. Qual é o comportamento? O adolescente é birrento, o adolescente é voluntarioso, é impaciente. Como é que você formou essa impaciência? Eu tenho uma impressão de que o que está no adolescente teve também na criança. Normalmente E ele tem um primeiro, não talvez um afetou profundamente. perfeito, mas já teve ali um primeiro Um movimento. estranhamento. Perfeito. Um estranhamento. Aí eu gosto de dar um exemplo nesse momento, assim, interessante. Põe a sua criança na mesa quando ela pede que para sentar na mesa, tá todo mundo almoçando, aí ela quer sair do colo da mãe, quer sair da cadeirinha para ir sentar na mesa. Ponha para você ver que destino você está dando a essa criança. Porque você abriu um mundo de possibilidades para ela querer fazer tudo. Ela aí mete a mão num prato, mete a mão não sei o quê. Daqui a pouco você tira, ela chora, aí você frustra, ela ficou feliz, depois você frustra. E depois? Se isso se torna um hábito de você dar e tomar, que pessoa você está formando? Uma pessoa que não tem noção se limite é ou não é um valor. Uhum. Então, Começa você vê que de criança. sim, é o primeiro Uma movimento, né? criança armamenta, sacudindo, brigando. Vai ver que criança é essa que você está formando. É Perfeito. tudo na perspectiva da formação, é um processo contínuo. Uhum. Então, eu, para estar falando essas coisas, eu já estudei várias teorias para poder fazer essa narrativa, Perfeito. esse patchwork, Porque entendeu? a gente vai percebendo, né? E justamente as pessoas vão nos trazendo as histórias delas e a gente vai reprocessando internamente. Então, eu realmente assim foi através, eu fazia esse atendimento bastante frequente, né? Da identificação da criança, e aí depois eu falei assim, puxa, realmente tem uma forma de chegar até ela que é diferente de fazer com um adulto.
E então a gente tem uma abordagem, né? Então eu fiz uma abordagem também diferenciada para chegar até esse lugar e ir construindo. Então, primeiro vou lá, resgata essa criança que está com essa ferida. Vamos fortalecer o adulto, porque também muitas vezes o adulto não tem, como posso falar, elementos de conversar com uma criança. Já viu aquele adulto que não sabe conversar com criança? Aí você, não me dou bem com criança. Então, nem com a criança dele ele consegue falar. Então, a gente precisa trabalhar o adulto em nós para saber falar com uma criança, Não precisa saber tudo. não é? Não precisa saber tudo. Eu tenho um cliente adolescente. Eu não gosto de trabalhar com adolescentes, mas eu atendi por uma emergência. Então, esse cliente não sabia falar e ele precisava muito falar porque a mãe estava com câncer e a mãe só contava com ele. Uhum. Então, eu fui conversar com ele, saber de um monte de coisa, informar a ele. O rapaz hoje tem 18 anos. Ele conseguiu passar nas 3 faculdades, 3 universidades públicas em engenharia, Que com a coisa, né? mãe no hospital com câncer. Ele conseguiu, porque ele conversou, ele entendeu? E aí chegou o final do ano, eu disse: tem alguma festa? Vai para a festa, vai beijar na boca. Ele riu, olhou assim para mim. Hoje, as sessões dele, eu pergunto qual foi o tema da sessão de hoje, que título você dá a essa sessão? As 2 últimas, uma foi ciência, a outra foi arte. Então, a terapia também é uma coisa boa a gente desmistificar. O espaço terapêutico é para a gente Incrível. diversificar, Uhum. diversificar com experiências construtivas, que podem ser Perfeito. difíceis para transformar, quanto podem ser boas para celebrar. Não é? Ele é meu cliente online, ele é do Rio de Janeiro. Na próxima, eu não conheço ele, na próxima semana a gente vai celebrar a aprovação dele, porque Legal, olha que maravilha. justamente no dia 15 ele vai fazer a matrícula dele na Universidade Que Federal. legal. É muito bom, né? A gente percebe, porque é isso que você falou, né? Eu acho que também tem que tirar essa ideia geral, né, de que um tratamento psicológico, ele é algo que é para quem, É né, está um surtando. Não, aprendizado. não é isso. Quanto mais a É. pessoa se auto, né, conhece, sabe, né, Ah, onde estão os seus pontos, é ali que ela vai poder, de fato, fazer com que as coisas fluam, né? Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, eu tô com aquela dor, né? Ou então as coisas não fluem na minha vida. ah, A pessoa não está se olhando, né? Acho que esse é o grande ganho, né? é. A gente tem que E eu digo assim, fazer. tem pessoas no processo terapêutico, tem pessoas que precisam de agenda, mas tem Uhum, pessoas que precisam de rituais. Essa é a sabedoria humana. perfeito, perfeito. Só identificam essas coisas como ele quis, ele pediu à mãe que precisava de alguma coisa que não era remédio. E a mãe Uhum, procurou. perfeito, né? E quando Porque um cliente de clínica social foi anunciado a mensagem dele lá no grupo. Aí eu disse: oh, eu quero esse menino. ai, Então, ele veio e aí eu disse para ele: vamos ver o que é que você quer. Ele não sabia falar, uhum, entendeu? não sabe Aí nem também como começar, né? é, ele ia adoecer também, não é? Uhum, Ele ia adoecer sem pai, uma mãe, mas uma mãe que tem uma boa cabeça, uhum. uma boa postura no mundo, bons valores, entendeu? Muito pobre, mas muito consciente. E isso ele pegou tudo. E agora ele está fazendo ele mesmo, né? Aí Isso é eu muito fiz legal.
questionário com ele, perguntando sobre recursos, não é? Quem são? O que é que ajuda ele quando ele está triste, quando ele está sozinho? O que é que ajuda ele? Aí ele disse: pessoas. Eu disse: que pessoas? Por exemplo, você. Foi a primeira vez que ele desinibiu comigo, sabe? Que ele se Criou sentiu conexão, assim. né? Que ele se sentiu assim à vontade para falar, sabe? Por exemplo, você, muito obrigada. Que bom. É É isso, isso que a né? É gente criar faz essa a vida. conexão, A esse gente faz a espaço vida. de escuta. Porque é isso, a gente precisa trabalhar com escuta e acolhimento da criança, independente se ela está vindo ainda de forma adolescente ou adulto, né? E até tem uma pergunta aqui no chat: existe alguma maneira de descobrir a criança ferida sem ser terapia? É assim, hoje em dia a gente tem muitas coisas sendo feitas, né? Assim, eu até tenho um processo que a gente chama mesmo de psicoeducação, que é para a pessoa meio que se servir de um autoconhecimento. Então, o que é esse processo? É um processo que eu tenho chamado Resgatando a Criança Interior, que é onde você vai identificar as suas feridas, vai identificar como fortalecer esse adulto e depois resgatar a criança ali feliz, criativa. Esse é um trabalho de psicoeducação. Então, é possível ser feito por uma pessoa que queira se auto-desenvolver. Cuidar, Qual que é a recomendação? autocuidar. Isso. E aí, assim, é possível fazer. Qual que é a minha recomendação? Esse é o primeiro movimento para se descobrir, para se conhecer. Quando você está ali e percebe que você chega em algo que ficou doído de olhar, você precisa de ajuda, né? Então aí sim, eu recomendo fazer um processo terapêutico mesmo. E às vezes você não precisa fazer uma coisa muito longa. Você pode fazer uma coisa focada, porque você encontrou a causa. Você vai e faz algo bastante focado, né? Então às vezes tem a terapia breve que pode estar auxiliando nisso, né? Uma terapia de 10, 16 sessões. Acho que eu e a própria Carmen trabalhamos com esse processo de terapia breve, que é Trabalhamos uma coisa com planejamento terapêutico. Eu perfeito, quero resolver isto. perfeito. Então, vamos ver se aqui. Aí é incrível, não é? Que a pessoa diz: olha, eu quero resolver isso. Olha, eu fui assaltada e eu estou, como eu atendi uma pessoa a semana passada que disse assim: olha, eu fui assaltada, o cara botou a arma, né? E eu me urinei. E o cara foi embora. E agora eu estou assim, soltei. Então eu atendi. Ela tem terapeuta, mas a terapeuta dela não faz um trabalho informado sobre trauma. Então, são algumas sessões. Tem tarefas para se fazer. Então, se faz um plano terapêutico. Uhum. Cada um do seu tamanho. Qual é o seu tamanho? O que é que você quer? E às vezes a gente faz isso e depois a pessoa diz: agora eu quero mais. Perfeito. Agora eu quero mais. Eu descobri mais isso, eu quero mais. Tá bom. E é isso. Hoje eu acho que assim, é, é muito importante as pessoas perceberem que elas fazem parte do processo, né? E você falou isso muito, né, Carmen? Quanto você participou do seu próprio processo para exatamente fazer o processo de resgate, né? Então você não vai ficar na dependência somente de um terapeuta. Então é meio a meio, né? O terapeuta e a própria pessoa tem que estar ali E juntas, a né? dependência com o terapeuta já não é tratamento, já não é aprendizado, já ficou no mesmo padrão, né? Uhum. Terapia é para ir para a vida. Terapia é uma intervenção. Acabou. Perfeito. E até eu estou deixando aqui um link no chat, é o link para se inscrever, que eu vou fazer uma outra aula no dia 24 de abril, para aprofundar um pouquinho mais nesse processo né, de psicoeducação que eu faço, que é uma coisa bem assim, customizada no sentido de que a pessoa pode fazer no tempo dela, né? E aí, lógico, né? Se a pessoa perceber, olha,
paramos aqui, eu preciso fazer alguma coisa, tem essa possibilidade, né, Carmen, de fazer uma coisa customizada, né? Não ficar Sim, e deixando de tem a si. possibilidade de fazer em grupo, que tem muita riqueza. Perfeito. Tem a possibilidade de fazer imersão. Eu Exatamente. faço muita coisa, mas eu não sou muito ligada em estar aparecendo muito. Uhum. Mas eu faço imersões, eu faço para profissional e para as pessoas em comum. E eu vou E deixar até aqui o seu Instagram aqui, para quem também quiser te acompanhar e ver justamente, conhecer a sua abordagem, né, Carmen? e quem quiser também pegar o meu WhatsApp é, e mandar mensagem e tudo, porque às vezes eu não vou para o Instagram. Eu estou canalizando, preparando meu Instagram para essa mentoria de mulheres 50 a mais, que eu estou organizando e devo lançar daqui a um mês. Perfeito. Ai, a gente vai acompanhar também o seu É, processo, Carmen. tá. Aí E que convida a é gente também. individual e é em grupo. Uhum. E essa sua audiência é uma maravilha, né? Ah, pessoas muito Se queridas, né? comunicam, né? Ah, Assim, que coisa! muito Eu que sou tão linda. assim, Ah, a para o Bernadette, meu ela vídeo, estou aqui interagindo, vendo as falas das pessoas. É, muito legal, todo mundo interessado, e é isso a vida, é gente buscar as coisas e as pessoas que nos complementam. perfeito, exatamente. Porque no final a gente vai escutar muita gente falando de criança ferida, de que é isso e aquilo, mas cada um vai se conectar com aquela pessoa que vai estar oferecendo um olhar diferente, assim, conectado à pessoa, né? Então, Com quem eu quero ser, independente, né? quem eu quero ser, já cresceu, quem eu quero ser. E Uhum, sempre tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali para juntar e facilitar. A gente só se completa na hora do último suspiro. perfeito. Então, Eu falo, tudo muda, enquanto a vida tudo a gente tem muda, trabalho, né? porque até a morte é mais um passo evolutivo, Perfeito também, exatamente. não é? Então, eu estou aqui falando de novo para as pessoas, né? Quem quiser entrar lá na comunidade, é uma comunidade chamada Fio Dourado. No dia 24 eu vou estar fazendo uma aula online também gratuita para falar exatamente, olha, como que a gente resgata essa criança e se liberta. Eu, particularmente, eu tenho muitas pessoas com questão de dependência emocional, então eu tenho um foco um pouco mais orientado para esse, mas na verdade a gente vê que é para muitos assuntos, né? Então, fica aqui o meu convite, e eu quero aqui, então, assim, para a gente começar a finalizar aqui, Carmen, que você coloque aqui uma mensagem que você queira deixar aqui para as pessoas, né? E deixa seu WhatsApp aqui também. Uhum. É o que eu digo, é o que eu fiz aqui. Eu crio oportunidades para juntar, para a gente juntar, para a gente fazer mais um colar de pérola. Perfeito. Não é? Eu tenho uma cliente chamada Bruna Pérola, Que que é uma legal. graça. Eu disse para ela: vamos fazer um colar de pérolas? Então a gente usa as metáforas o tempo todo, né? Com certeza. E a gente É, faz a vida, olha, como eu faço a minha vida, a minha alegria com o trabalho, eu faço aliás, como eu faço a minha vida com o trabalho, eu estou fazendo a minha vida, eu estou tecendo a minha vida, né? Eu vou procurar ver o que é que esse encontro com vocês me transformou. Alguma coisa eu vou ganhar, vou mudar a partir desse encontro, né? com Um dia de cada certeza. vez a gente faz o nosso colar de pérola. Ninguém sai, né? Né? Sempre algo que a gente acrescenta. Então, eu vou deixar aqui o arroba da Carmen, então é arroba Carmen Lemos, psique, tudo junto, PSIC, mudo.
para que vocês então acompanhem também o trabalho dela, que é magnífico, como ela falou, focado em 50 a mais. E eu tenho assim uma honra muito grande também de ter umas queridas que eu tive o prazer de conduzir também, 50 a mais, então é muito bacana a gente poder fazer esse resgate, independente da idade. A gente precisa ser feliz, né? É buscar a felicidade. Então, aqui também a minha metáfora, né, que eu criei dentro do meu método, é o método fio de Ariadne. Então, a Ariadne é aquela que deu a bola dourada, o fio dourado, para o Teseu entrar no labirinto e matar o Minotauro. Então, assim, essa metáfora é de ir até nossos labirintos emocionais, que a gente deixa ali coisas, né? Então, matar essas sombras, matar essas coisas que estão ali, muitas vezes deixando tantas coisas difíceis e voltar para você mesma de uma forma bastante segura, né? Então, é esse aqui o recado que eu quero deixar para todo mundo. E assim, estou muito feliz, te agradeço imensamente, Carmen, pela sua disponibilidade, por trazer justamente essa visão sua, né? Então, a gente ampliando, né, o mesmo tema, mas com visões diferentes e que ampliam, né, para quem está aqui escutando e depois quem vai nos ver aqui de forma gravada, né, que a gente fica à disposição para auxiliar no que for preciso, hein? Sim. Acho que é isso. E eu Tá fico bom? muito grata com o nosso encontro. Ah, que bom. Você se encontrou pela atração, assim, tu se juntou assim, e quando a gente viu, tu tá fazendo um trabalho lindo desse. Exatamente, é muito bom, eu fico muito feliz. Aqui, estou só recebendo aqui, ai, gratidão, Débora, que ótimo, é isso aí, a gente precisa se conhecer mesmo. É assustador, mas necessário. Mas depois que a gente enfrenta o Minotauro, aí você fala, Esse é o primeiro passo, é saber que pode, saber que existe, saber que muda, saber que tem alguém para dizer, estamos juntos. exatamente, é isso aí, Carmen. Obrigada, querida, Boa estamos juntas noite, boa aí, tá? Gente, noite. obrigada, Tchau, viu? Vai ficar tchau. gravado aqui, depois para quem quiser acompanhar novamente, Tá tá? Beijo, bom. obrigada, Beijo. Carmen. Tudo de bom. Tchau, Boa sexta para todo mundo, bom final de semana. Tchau, tchau. tchau.